Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados da Lojas Quero Quero, referente ao segundo trimestre e primeiro semestre de 2022. Passando, eu sou Flávio Abrantes, gerente de RI, e darei início a esta apresentação. Podemos passar também? Aqui nós temos um pouco da agenda de hoje e vou dar um overview geral aqui. O ano de 2022 tem um valor simbólico especial para a Lojas Quero Quero, pois é quando completaremos 55 anos de atuação. E é com muito orgulho que celebramos nossas conquistas ao longo deste mais de meio século de vida. Alcançamos 493 lojas em mais de 400 cidades. Nesses últimos anos, nós aprimoramos nosso modelo de loja e realizamos a abertura de capital, poucos meses antes do início da pandemia mundial, que trouxe enormes desafios ao nosso negócio. Passo agora a palavra ao nosso diretor-presidente, Peter. Peter, poderia... Bom dia a todos, é um prazer poder falar com vocês novamente. Estamos aqui para apresentar o resultado do segundo trimestre. Como já falado desde o começo do ano aqui, nós estamos num ano difícil, seja pelas questões macro do ambiente, seja pelos comparáveis versus os anos anteriores. É realmente um ano difícil. Já tinha falado isso no começo do ano, que seria para toda a equipe aqui, que nós estamos fazendo uma corrida no Paris-Dakar. E estamos vivendo isso. Temos momentos que a tola roda, todo mundo põe força e vamos enfrentando esse momento de inflação alta e juros altos. Então, dentro desse cenário que nós passamos aqui o segundo trimestre, que eu acho que foi enfrentado com bastante, bastante competência. É isso que eu posso dizer aqui em geral. Pode colocar o próximo chart. Como eu disse para vocês outras vezes também, nosso negócio é um pouco repetitivo. Essas minhas conversas com vocês, porque eu vou falar desses 5 pilares, que são os nossos pilares. Ganhar mercado, excelência em crédito de cobrança, fazer mais com menos, venda digital, essa cultura de alto desempenho que nós temos. Em termos de ganhar mercado, nós tivemos um crescimento de 27,6% no segundo trimestre versus 2019, e 29,5% comparado com 29,5% no primeiro trimestre. Acho que bem alinhado. Quando a gente vê o crescimento total, aí nós chegamos a 65% basicamente de crescimento versus 2019, que é a nossa base melhor de comparação. E quando a gente faz um CAGR do nosso crescimento trimestre a trimestre, nós estávamos crescendo no patamar de 18% e continuamos com o patamar de 18%, que é bastante razoável durante esse período que estamos vivendo. Fizemos a inauguração de 14 novas lojas, estamos com 28 aberturas nesse primeiro semestre. Terminamos o semestre com 493 lojas e hoje já estamos com 497 lojas. Okay? Então, o nosso foco continua sendo de ganhar mercado, investindo nesses cinco pilares que temos. Excelência de crédito de cobrança, estamos com atraso sobre carteira de 90 dias, atraso de 90 dias sobre a carteira de 12%. Lembrando que no nosso negócio nós temos uma recuperação boa, mesmo depois de 90 dias, levando a um EFIC, que nós chamamos de EFIC gerencial aqui, de menos de 2% depois que é jogado em perda depois de 6 meses. Então, inadimplência bastante controlada, comparado bem perto do que a gente tinha em 2019. E achamos que esse ano vai ficar muito parecido com o 2019, como já havíamos falado no começo do ano. A nossa carteira continua crescendo, já temos uma participação maior de venda com o nosso Verticar, ainda abaixo dos patamares de 2019, mas trabalhando para chegar nesse patamar. E o Alfaz também crescendo crescendo bem mais do que a gente cresceu dentro de nós, porque depois da pandemia o pessoal voltou a comprar outros itens fora da loja. Em termos de despesa, acho que um trabalho muito bom de toda a equipe aqui. Nós crescemos 6,4% no segundo trimestre, abaixo da inflação acumulada no período. E com isso, acho bastante interessante, nosso foco sempre é caixa, né? Nós geramos caixa, pagamos dividendos
e ainda assim reduzimos a nossa dívida líquida em 36 milhões. Acho que isso prova, em parte, ajuda a provar que o nosso case é um case sólido. Nós crescemos, continuamos a investir, gerando caixa. Acho que esse é um modelinho bom que nós temos, mesmo numa situação difícil como a gente está vivendo. Terminamos toda a implementação do Figital, todas as lojas agora vendendo. Estamos com 18% das nossas vendas na plataforma Figital e crescendo. Todo dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E, essa é a nossa busca. Temos muito que aprender ainda. Esperamos que esse projeto continue crescendo muito. Acho que desse caminho não tem mais volta, né? Porque é realmente uma oportunidade boa para a nossa base de clientes poder comprar várias coisas que não encontram nessas menores cidades. Okay? Cultura de alto desempenho, com 62 novos gerentes formados, 86 no primeiro semestre, mais 69 sendo preparados agora. Temos 336 colaboradores em loja sendo preparados no que a gente chama de programa Despontes, que é um passo antes de se tornar um training de loja. E também tivemos a eleição de 2 novos conselheiros. Nós temos a Leila Nakashima, que veio nos ajudar no conselho, e também o José Zittelmann, que também participa com a gente, trazendo uma visão bastante analítica que nos enriquece nesse processo. Okay? Próximo chart. No que se refere à expansão, como disse, chegamos a 493 lojas no final de junho, nós estamos com 497 agora, 14 novas lojas, 493 lojas, 400 cidades, como disse o Flávio, fizemos a transformação de 5 novas lojas, e a loja agora, bacana isso, porque dia 15 de agosto nós comemoramos 55 anos, e nós vamos inaugurar a nossa loja número 500, que vai ser uma loja, calhou de ser uma loja no sul do Mato Grosso do Sul, desculpa, na cidade de Nova Andradina, e estamos indo para lá para essa inauguração. Nosso foco basicamente continua sendo Santa Catarina e Paraná. Acho que os próximos 18 meses ainda temos muita coisa para fazer em Santa Catarina e no Paraná. E começando a tocar as oportunidades também que a gente encontra no Mato Grosso e no oeste de São Paulo. Próximo chart. Aqui é só dar um gostinho para vocês da nossa loja digital. É muito bacana, acho que vale a pena, quem não conhecer, entrar no nosso site, dar uma passeada na nossa loja. Nós já estamos evoluindo para 18%. Terminamos junho com 18,9%, o chart que eu via antes de ontem, 18,9% em junho. Agora já começamos agosto com 19,7%, que mostra que tem pouco a pouco a gente vai crescendo essa plataforma, né? 100% implementado, 25 mil novos SKUs, 27 milhões de investimentos, novas categorias, e é uma estratégia que nós chamamos de omnichannel, ainda bastante direcionada à loja. O próximo chart. E aqui colocando para vocês um pouco de ESG, que é um tópico bastante falado no mercado hoje em dia. Nós somos uma empresa orientada, que vive focada em viver os nossos valores fundamentais, nossas verdades fundamentais, nossos valores. As nossas verdades fundamentais é prometa somente que pode ser cumprido, cumpra tudo que prometer, custe que custar, fale sempre a verdade, faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. E nossos valores são esses, né? Integridade, simplicidade, comprometimento, respeito, confiança, trabalho em equipe, transparência, foco nas pessoas, autoridade, aprendizado contínuo. Isso não é um blá 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 da boca para fora, não. Tá? Isso a gente vive nas nossas lojas, nos nossos CDs, no nosso centro corporativo, está dentro da gente. Tá? É difícil você encontrar uma empresa que vive isso no dia a dia como nós vivemos. Tá? E temos muito orgulho disso. Né? Então, quando a gente quando a gente entra para fazer as análises desse tipo de projeto, como é cultura, que é o ESG, tá? A gente acaba descobrindo que a gente nunca focou fazer o ESG. Tá? Agora, quando a gente pegou e viu todos os itens do ESG e listamos o que a gente já faz, a gente não fez nada novo para isso, o que a gente já faz, tá? Dá nesse resultado aqui que mostra que a gente tem um bom programa de ESG na Quero Quero. Nós somos qualificados no top 3
do ESG em Small Caps da América Latina. Então, acho isso bacana. Tá? Também fomos considerados no top 3 do Analyst Day, e nós temos nosso CFO, Jean, foi considerado um dos top 3 também como CFO de Small Caps da América Latina. Muito orgulho que a gente tem dele. Tá? A mesma coisa que aconteceu aqui com o SG aconteceu com o GPTW, Great Place to Work. Não é uma coisa que a gente focava, mas quando a gente fez o relatório, a gente já se classificou bem no Great Place to Work. E a mesma coisa no Top Employers. Não foi uma coisa que a gente foi buscar, mas falamos, vamos ver o que tem para aprender ali, preenchemos tudo e já fomos classificados ranqueados no Top Employers também. Então, acho que a empresa está de parabéns e é uma empresa que a gente vivendo esses valores, essas verdades, a gente vai estar construindo essa empresa dos sonhos. Okay? Você sabe que eu sou apaixonado pela essa equipe, tenho muito orgulho de estar nessa equipe. Temos um ano difícil, estamos vivendo um ano difícil, mas estamos construindo a empresa, investindo na empresa, okay? Construindo essa empresa dos sonhos e, ao mesmo tempo, gerando caixa e reduzindo a dívida. Okay? Tendo dito isso, agora então eu passo para um dos top 3 melhores CFOs de Small Caps do Brasil, que é o Jean. Obrigado, pessoal. Obrigado, Peter. Bom dia a todos. Então, depois da introdução do Peter sobre os resultados, eu vou entrar um pouco mais no detalhe em relação à receita, margem, EBITDA, né, entrar realmente no que a gente fez de resultado nesse trimestre, nesse semestre, e o que levou o que nós divulgamos ontem. Então, passando para o próximo slide, que é realmente primeiro falar de receitas, lembrando, eu acho que é importante termos em mente o contexto, né? O Peter já falou que é um momento difícil, mas a gente acredita que, na verdade, é um momento difícil do macro Brasil, mas também tem uma componente que é importante, que não pode ser desprezada, que é a base de comparação. Né? Então, nós tivemos um crescimento muito forte entre 2020 e 2021, né? E a partir do segundo semestre de 2021, a gente já veio se preparando também para esse ano, sabendo que teríamos uma forte base de comparação e também um macro mais difícil. Nesse contexto, a gente entra no segundo trimestre, né, primeiro falando de varejo, nossa principal atividade, sendo que serviços financeiros e cartões de crédito funcionam como suporte para o varejo, com uma leve queda versus o segundo trimestre de 21. Né? Então, a gente entrega menos 3%, ou seja, uma queda de 3% em receita de varejo. Claro, tendo em mente que no segundo trimestre do ano passado a gente tinha crescido 45%. Então, quando nós olhamos versus a pré-pandemia, nós temos um crescimento de 65% versus 2019. Isso acaba se refletindo também no acumulado do semestre. Então, no primeiro semestre de 22, com essa base forte, né, então a gente ainda cresce 2% de receita de varejo, os mesmos 65% de crescimento versus o primeiro semestre de 2019. Então, no segundo TRI, entregamos um same-store sales de menos 10,8% versus 2021, enquanto no semestre foi um same-store sales de negativo de 6%. Eu acho que é importante também entrar um pouco mais no detalhe da própria diferença sazonal aqui que nós encontramos ao longo do primeiro semestre desse ano. No primeiro trimestre, em varejo, nós tivemos um crescimento total de 7% nas receitas de varejo, né, para um same-store sales de menos 1,5%. E isso representou um CAGR, ou seja, um crescimento composto anual versus 2019 de 18%. No segundo trimestre, que nem eu comentei, é uma queda na receita total de 3%, um same-store sales de menos 10,8%. Mas quando a gente olha versus 2019, o CAGR é o mesmo. Né? Então, são os mesmos 18% de crescimento versus 2019. Então, embora seja uma desaceleração vis-à-vis do primeiro TRI versus 2021, quando a gente olha versus no período pré-pandemia, né, que tira todos os efeitos de crescimentos, aberturas e fechamentos de loja de 2020 e 2021, estamos bem alinhados com o que a gente fez no primeiro trimestre em varejo, embora com uma base um pouco mais difícil. No segundo ponto, é serviços financeiros. Em serviços financeiros, também é importante lembrar
que durante a pandemia os nossos clientes demandaram menos serviços financeiros. Eles estavam com mais renda disponível, puderam comprar, até comprar mais à vista das nossas lojas. E os serviços financeiros, a partir do momento que a economia começou a ficar um pouco mais difícil ao longo do ano passado, a gente viu uma maior demanda gradual por serviços financeiros, embora a penetração ainda esteja abaixo do que era pré-pandemia. Então, por isso, nós tivemos um crescimento de receita de 18% no primeiro TRI, um crescimento acumulado de 24% versus o ano passado, no primeiro semestre. E cartão de crédito, também um crescimento de 8%, tanto no trimestre quanto no semestre. Então, vocês veem que serviços financeiros e cartão de crédito, isso também mostra a complementariedade do negócio da Quero Quero. Embora o varejo tenha uma base mais difícil, um momento um pouco mais difícil, serviços financeiros e cartão de crédito conseguem compensar. E claro, eu vou entrar um pouco mais no detalhe na própria qualidade da carteira e na concessão de crédito depois. Então, a gente fecha o primeiro TRI com um crescimento de receita bruta líquida de devolução de 1%, desculpa, o segundo trimestre de 1%, e o primeiro semestre com um crescimento de 6% em receita. Passando para o próximo slide, comentar um pouco do lucro bruto, né, que é um foco nosso realmente em questão de performance e eficiência das nossas lojas. Então, no segundo trimestre desse ano, a gente tem uma queda de menos 5%, então ela reflete um pouco o desempenho de receita e também a margem, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe, e o mesmo lucro bruto do primeiro semestre, com o que a gente fez no primeiro semestre do ano passado. Mesmo assim, é um crescimento de 58% versus 2019. Então, mostra realmente esse crescimento que nós tivemos nos últimos anos, tanto em melhoria em mesmas lojas, quanto abertura de novas lojas. Em margem bruta, eu acho que é importante colocar que o próprio cenário que a gente viveu ao longo dos 2 últimos anos também nos permitiu ter, ao longo de 2020 e 2021, margens acima do histórico. A partir do segundo semestre do ano passado, a gente já vê uma normalização, ou até um pouco ainda mais impactado pelo cenário macro mais difícil. Mas mesmo assim, a gente entregou, então, 29,9% de margem. É importante lembrar que a margem comparável é importante sempre olhar sobre a receita bruta líquida de devolução e não sobre a receita operacional líquida, dadas as mudanças tributárias que a gente comentou no release de resultados do primeiro trimestre. Então, esses 29,9 foram sim um pouco abaixo dos 3 trimestres anteriores, que tiveram na casa de 30,7 e 31, mas temos um efeito aqui, se vocês olharem, primeiro o varejo. O varejo, a gente fez uma margem de 22,8, então bem alinhado com, por exemplo, o segundo semestre do ano passado, que foi 23,1 e 23,4, embora o macro esteja num ambiente competitivo e promocional maior nesse momento, a gente tem um foco sim, não apenas em crescer, mas crescer com rentabilidade. E eu acho que o mais importante é focar realmente na margem de serviços financeiros nesse momento. É importante lembrar que desde o ano passado, primeiro, nós temos uma normalização da inadimplência, isso leva, sim, a uma diminuição da margem, né? Mas temos um aumento do custo de captação que nos impacta na margem muito grande com o aumento da Selic, que até ontem também teve um novo aumento. O que nós fizemos desde o segundo semestre do ano passado é repassar para o custo, para as taxas dos nossos produtos, uma parte desse aumento. Como o nosso prazo médio é de 6 meses, ou seja, 12 parcelas, no final desse segundo trimestre a gente já começa a ter uma margem mais normalizada. Tanto que o segundo trimestre, mesmo ainda com a inadimplência sazonal, que é um pouco maior no segundo trimestre do que no primeiro, e com o custo de captação maior, a gente já consegue entregar uma margem sequencial melhor no segundo trimestre, de 50,7, comparado com os 46,9 do primeiro TRI. Então aqui é um efeito daquilo que a gente já vinha conversando ao longo dos últimos trimestres, do que a gente já esperava para o ano, mas que leva, sim, a um impacto nas margens da companhia. E passando de receita margem, passar realmente para o EBITDA no próximo slide. Mas antes de falar do EBITDA, eu acho que é importante de falar, como o Peter comentou agora no slide 12, um dos nossos pilares, que é fazer mais com menos. A gente vem fazendo, já nos preparando para um ano mais difícil, a gente fez diversos esforços internos de adequação dos processos, de revisão de serviços, que nos permitiram, nesse segundo trimestre, entregar um crescimento de despesa menor do que a gente veio crescendo nos últimos trimestres. Tanto que o crescimento foi levemente abaixo do IPCA nesse segundo tri, mesmo ainda com impactos que ainda não são totalmente comparáveis.
Lembrando que nós fizemos o investimento do Figital ao longo do ano passado, principalmente no segundo semestre, e também a abertura de 2 novos CDs, um no segundo trimestre do ano passado e um no terceiro trimestre do ano passado. Mesmo assim, mesmo ainda tendo, né, esse impacto de desalavancagem operacional momentânea versus o ano anterior, e mesmo versus o ano anterior, né, como vocês viram, uma performance de varejo um pouco abaixo versus 2021, mas ainda alinhada com 2019, nós entregamos um EBITDA maior do que no primeiro trimestre, não então um EBITDA contábil de 47, o EBITDA ajustado de 26, maiores que os números do primeiro trimestre, e o próprio lucro, né, então um lucro líquido contábil de menos 4, um lucro líquido ajustado de 300 mil positivo. Então, acho que esse aqui é um efeito das iniciativas internas que a gente está fazendo, que mesmo num momento, né, de dificuldade, a gente consegue, né, sequencialmente, entregar um resultado um pouco melhor no segundo trimestre do que no primeiro tri. E lembrando, né, claro, que ainda assim é um crescimento no segundo trimestre de 40% de EBITDA versus 2019. Então, passando para o próximo slide, já que já comentei de receita, de margem, um pouco, né, de despesa e EBITDA, eu acho que é importante entrar também na questão da carteira de inadimplência. Nós tivemos ao longo da pandemia um momento de inadimplência historicamente baixo. Vocês podem ver aqui os resultados de atraso sobre carteira do terceiro trimestre até o primeiro semestre, terceiro trimestre de 20 até o segundo trimestre de 21, abaixo dos níveis históricos. E nós já esperávamos uma normalização, uma gradual aumento ao longo dos trimestres subsequentes, né, mas alinhado com os dados de 2019. E é isso que a gente viu. Então, o primeiro trimestre a gente teve um atraso sobre carteira muito alinhado com o primeiro trimestre de 2019 e nesse segundo trimestre de 22 também um atraso sobre carteira ainda alinhado com o segundo trimestre de 19. Então, isso é bem importante, mesmo no momento que vocês podem ver de crescimento da carteira Verde Card. Né? Então, a nossa penetração ainda de crédito nas nossas vendas ainda está abaixo do período pré-pandemia. E nós continuamos tendo esse cuidado, continuamos tendo uma visão conservadora na concessão de crédito, dado o ambiente macro, mas a carteira continua a crescer de uma maneira saudável. Isso é muito importante para a gente, esse é o nosso objetivo. Né? Passar por esse ano com inadimplências, né, bem alinhadas com o período pré-pandemia, alinhadas com 2019, e até o momento a gente vem conseguindo entregar isso. Passando para o próximo slide, eu vou entrar um pouco, né, de onde que vem esse crescimento de carteira. Ele vem basicamente da utilização do nosso cartão Verde Card. Então vocês podem ver que no segundo trimestre desse ano nós tivemos um crescimento de 12%. No VTT, no TPV, no volume transacionado, então para 532 milhões. Então a gente termina o primeiro semestre com um crescimento de 14%, é um crescimento de 39% versus 2019, com um volume transacional total de 1 bilhão no primeiro semestre. Né? E lembrando que 55% da utilização do cartão é em afiliadas ou off-us e 45% dentro das nossas lojas. Né? Então é esse crescimento, esse aumento gradual da utilização, da penetração do crédito nas nossas vendas, que ainda está abaixo do período pré-pandemia, mas que vem crescendo gradualmente, eles nos leva a ter um crescimento de carteira, mas um crescimento de carteira saudável, como eu comentei no slide anterior. E passando para o slide seguinte, não menos importante, é a nossa gestão de caixa, como o Peter comentou. Né? Fazer o mais com menos, focar no alto desempenho é muito importante para a gente. Né? Então, nós fizemos investimentos ao longo do ano passado, né? Tanto investimento em capital de giro, investimento no digital, investimento nos novos CDs, que nos consumiram caixa ao longo do ano passado, mas que, como a gente comentou, né, tiveram efeito ainda ao longo do ano passado e no primeiro trimestre desse ano, mas a gente já esperava uma normalização a partir que a gente normaliza nosso capital de giro a partir desse ano. Tanto que no segundo trimestre, mesmo com resultado, né, um pouco melhor, mas ainda bem parecido com o primeiro TRI, a gente tem uma redução da dívida líquida. Então a dívida líquida passa de 267 milhões, no gráfico inferior, para 231. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mesmo tendo pago, né, juros capital próprio sobre o resultado de 2021 nesse segundo trimestre, crescer, continuar investindo, e mesmo assim reduzir a dívida no primeiro TRI. Então acho que isso é um efeito do nosso modelo operacional e da maneira que a gente vê como a estratégia da companhia para crescer de maneira sustentável ao longo do tempo. E também comentar um pouco que no terceiro trimestre já, então não foi no segundo TRI, mas como evento subsequente, nós fizemos em julho uma captação de 300 milhões
para o FDIC Verdicard, 300 milhões em cota sênior. Ano passado a gente tinha feito em junho, no mesmo montante, esse ano a gente fez em julho. Isso se deve à visão que a gente tem do próprio crescimento da carteira e do investimento que a gente vai fazendo em crescer o número de lojas e expandir. Então a gente se prepara, faz essa captação para poder continuar crescendo a companhia de uma maneira saudável. Então, com a redução dessa dívida, mesmo que passando por o slide seguinte, o slide de CAPEX, vocês vão poder ver que a gente continua investindo na companhia. Né? Então a gente investiu 20 milhões nesse segundo trimestre, um total de 38 milhões no primeiro semestre desse ano. Então é um volume, um número nominal um pouco acima do ano passado, do primeiro semestre do ano passado, né? Lembrando que no ano passado nós tivemos investimentos em Figital, nos 2 novos CDs, e esse ano a gente continua investindo, tanto em renovação de lojas, expansão e também em TI. Especificamente nesse segundo trimestre a gente tem um investimento de um pouco mais de 4 milhões em melhorias no nosso data center. Então continuamos investindo, mas com uma dívida controlada, com geração de caixa, pensando sim no nosso plano de longo prazo. Tá? Então com isso eu encerro a minha apresentação e volto a palavra para o Flávio, para a gente poder entrar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Jean. Daremos início, então, à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Bob Ford, do Bank of America, e será respondida pelo Peter. A pergunta é: parece que você fez algumas melhorias na estrutura de custos no período. Como o ambiente atual está impactando em sua visão sobre o investimento de capital, expansão ou a necessidade de impulsionar melhorias adicionais na estrutura de custos? Peter? Está no mudo, Peter. Eu estava no mudo, desculpa. Bob, obrigado pela pergunta. É sempre um prazer ter você conosco e é muito bacana que você faz o follow-up com a gente sempre. Nós fizemos acho que eu sempre falei para vocês que eu não gosto a gente não gosta de ficar gastando com despesas, então a gente sempre teve o foco de apertar. Nós fizemos uma rodada forte já no final do ano passado, começo desse ano, tentando reduzir mais as despesas, principalmente em despesas de terceiros. Né? Nós queremos continuar investindo na nossa estrutura de pessoas e continuamos fazendo isso, mas reduzindo tudo que a gente pode no que se refere a custos de terceiros. Isso a gente deu uma melhorada. Né? Sobre no que se refere a o nosso contínuo investimento, nosso modelinho, como você já tem modelado aí, nós conseguimos sim continuar crescendo, gerando caixa. Então, nós vamos continuar investindo. O que eu vejo nesse ano, Bob, do mesmo jeito que quando a gente estava indo muito, muito bem, eu falava, isso vai passar. Agora nós estamos num período difícil, mas isso também vai passar. O importante é a gente continuar construindo a base sustentável dessa empresa de uma forma responsável. Tá? Então, nós estamos continuando a abrir lojas, porque a gente vê a performance das lojas não tão bem quanto estavam na época da pandemia, que estávamos estourando de vender, mas dentro da nossa expectativa. Então, estamos abrindo as novas lojas e vamos continuar abrindo essas novas lojas. Nós estamos com uma plataforma de logística acima do que a gente precisa para esse momento. Obviamente, nós não esperávamos que nós íamos ter um volume menor que a gente está tendo hoje. Né? Mas a gente já tem essa base já bem construída, então acho que nesse sentido não vamos precisar de muito investimentos going forward, tá? Pelo menos nos próximos 12, 18 meses. Então, acho que a gente tem que continuar a construir a empresa dos nossos sonhos, uma empresa forte, com uma base maior, cada vez maior, para assim quando a economia der uma melhorada, e eu falo de economia melhorada, o custo de juros, os nossos juros cair um pouco e a nossa inflação cair um pouco. Nós já passamos por momentos difíceis de juros altos, mas nós nunca tínhamos passado por um momento difícil de juros altos com inflação alta. Tá? Então, ambos nos afetam. Os juros altos nos afetam no custo de capital e a inflação afeta o nosso consumidor
da classe C e D, que tem um purchasing power menor. Então, mas isso também vai passar. Tá? Importante a gente continuar focando nos nossos resultados, fazendo o melhor resultado possível, gerando caixa e fazendo os nossos investimentos e reduzindo a nossa dívida líquida. Acho que isso é uma forma, fazer o investimento de uma forma responsável. E vale salientar também que vocês viram o primeiro e segundo trimestre com uma base de comparação bem forte do ano anterior. Agora, no segundo trimestre, a gente já tem no segundo semestre, a gente já tem uma base menor. E se a gente continuar nesse CAGR que a gente tem hoje, versus 2019, nós vamos começar a apresentar same-store sales positivos. Então, esse é o nosso foco. Nós queremos passar por esse período difícil, dando os melhores resultados possíveis, mas principalmente gerando caixa com os nossos esforços aqui na Quero Quero. Não sei se eu respondi as suas perguntas, Bob. Obrigado, Peter. As próximas perguntas são da Gabriela Moraes, do Itaú BBA, e serão respondidas pelo Jean. A primeira pergunta é: vimos um aumento dos NPLs no trimestre em relação ao primeiro trimestre de 22. E apesar de estarem em níveis controlados e alinhados com o pré-pandemia, vocês pretendem adotar uma postura mais conservadora na concessão de crédito, dado o cenário mais desafiador de inadimplência? Segunda pergunta: devemos esperar uma desaceleração na carteira? Além disso, nas novas safras de crédito, vocês têm visto uma desaceleração desses NPLs? Jean? Bom dia, Gabriela, tudo bem? Eu acho que esse é um ponto realmente muito importante para o ano, né? Não só para a gente, mas para todo o varejo, para todo mundo que de alguma maneira tem uma ligação com os serviços financeiros da inadimplência. Né? A gente vê, sim, eu acho que o mais importante a nossa visão era de estar com a inadimplência alinhada com 2019, é o que vem acontecendo. Então, vocês veem que tem um aumento, sim, do primeiro trimestre para o segundo tri, no atraso sobre carteira, no atraso acima de 90 dias, mas vocês podem também ver, né, que é um efeito sazonal que mesmo em 2019 já aconteceu. Né? E como que a gente se preparou para isso, como a gente vem vendo este ano? A gente já esperava um ano difícil, então a gente já fez, ao longo dos últimos trimestres, mesmo do ano anterior, melhorias. Né? E melhorias que envolvem tanto a parte de concessão de crédito, né? Então a parte realmente da nossa modelagem de crédito, mas também na operação de cobrança. Então hoje nós acreditamos que nós estamos melhores do que nós estávamos em 2019. Né? E sim, nos preparamos para um ambiente difícil, ou seja, na parte de concessão de crédito, não acredito que a gente vai ter que segurar mais o crédito, vai ter que ajustar. Eu acho que nós já trabalhamos para começar o ano e para esse primeiro semestre, estarmos num momento aqui em características de concessão de crédito que nos levem a ter resultados de inadimplência parecidos com 2019, é o que a gente vem fazendo até agora. Então a gente não vê mudanças adicionais ou muito relevantes, a não ser, claro, a gente trabalha em ajustes da operação no dia a dia. A gente acompanha dia a dia para saber se tem que apertar um pouco mais, se pode liberar em algum segmento, se tem que reforçar a cobrança por algum motivo ou não. Então são ajustes, mas dentro da operação. A gente não vê nada de ter que fazer diferente para o segundo semestre do que a gente vem fazendo no primeiro semestre. Tá? Então essa continua sendo a nossa cabeça para a parte de serviços de crédito e cobrança. A gente não vê diferenças, por exemplo, em novas safras, em regiões de NPL, diferente do que a gente via nos anos anteriores. Tá? Então, embora seja o ambiente macro de 2022 mais difícil que 2019, a gente está um pouco melhor operacionalmente, nós acreditamos, e por isso que a gente consegue entregar uma inadimplência parecida, né, alinhada com a inadimplência pré-pandemia. E a questão do crescimento da carteira de crédito, desaceleração do crescimento, ela depende muito do varejo. Né? Vocês podem ver que a nossa penetração nas vendas do varejo ainda está inferior ao que era em 2019, no pré-pandemia, mas ela vem gradualmente aumentando. Então, mesmo com uma venda de varejo, por exemplo, crescendo pouco, a nossa carteira de crédito cresce um pouco mais. Isso é uma retomada da penetração. E a gente ainda está com níveis de penetração abaixo de 2019. Então, acho que isso nos ajuda a continuar crescendo a carteira.
Mas realmente o nível de crescimento, se a carteira vai crescer um pouco mais, um pouco menos, vai acabar dependendo do ambiente do segundo semestre em venda do varejo, que é o principal variável, né, para o crescimento da carteira. Mas a gente acha que deve seguir pelo menos nessa tendência que a gente está apresentando agora, tendência de crescimento contínuo da carteira de crédito, porque a penetração ela vem crescendo pouco a pouco ainda e tem um bom espaço ainda para continuar crescendo, antes de atingir os níveis de 2019, que não vão ser atingidos dentro desse ano. Obrigado, Jean. A próxima pergunta é do Guilherme Domingues, da Eleven, e será respondida pelo Peter. A pergunta é: do nosso lado, gostaríamos de explorar um pouco mais sobre o plano de expansão. Tendo em vista a piora do cenário macroeconômico e a alta nos custos pela inflação, queremos entender como a companhia está enxergando o plano de expansão daqui para frente. Há a possibilidade de uma revisão da expansão para o restante do ano, ou até mesmo desaceleração, principalmente na região sudeste ou até mesmo nas pequenas cidades do sul, visando uma preservação da rentabilidade nesse contexto mais adverso para a economia? Peter? Guilherme, obrigado pela pergunta. Só colocando para você aqui que a CVM já me puxou a orelha por falar sobre isso no passado, então tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui. Bom, nós, esse ano, estamos fazendo o plano de investimento que nós pretendíamos fazer e continuamos com essa convicção. E continuamos com a convicção que devemos continuar fazendo isso, investindo na construção da empresa dos nossos sonhos, uma empresa sólida, com uma base de crescimento boa, que tem muitas oportunidades ainda para conquistar. Estou falando isso de abertura de novas lojas, reforma das nossas lojas atuais para modelos maiores e investindo no digital também. São o que a gente tem que buscar de ganhar share nesses próximos anos. E nós, por enquanto, nós não estamos vendo nenhuma razão porque nós não devemos continuar a construir essa empresa do jeito que a gente tem construído. Okay? A gente, novamente, né, de uma forma responsável, nós estamos fazendo isso com o nosso caixa, tá? Então, gerando caixa e investindo na empresa. Nós não estamos tomando dívida para fazer a nossa plataforma de crescimento. Nós estamos continuando a investir com o caixa que nós geramos, então devemos continuar no mesmo passo que nós temos tido durante esses anos. Okay? Não posso dizer quantas lojas nós vamos abrir, mas não temos mudança na nossa visão como empresa de continuar a abertura de lojas. O foco nos próximos 18 meses continua sendo Paraná e Santa Catarina e algumas lojas no oeste de São Paulo e no sul do Mato Grosso do Sul, desculpa. Okay. Acho que o cenário é adverso, tá? Mas a gente acredita que o nosso modelo é bastante resiliente. Obrigado, Peter. As próximas perguntas são do João Andrade, do Bradesco BBI. Serão respondidas pelo Jean. Primeira, em serviços financeiros, podemos esperar uma normalização da margem bruta, seja com o giro do portfólio no repasse de juros já feitos ou algum repasse adicional? Segunda, em varejo, podemos esperar normalização de margem versus 2019? E por último, poderia comentar sobre a performance de vendas em julho? Jean. Bom dia, João, tudo bem? Então vamos lá, tá? Em relação às margens, né, de serviços financeiros e varejo e depois para a performance do varejo. Serviços financeiros, já podem ver que nós já tivemos um giro, né, da própria carteira de crédito e tivemos uma melhora sequencial na margem versus o primeiro trimestre. Eu diria que, embora, né, o custo de capital, né, mais uma vez subiu ontem, então ele continua aumentando. Então, até claro que é acima um pouco das expectativas que o mercado tinha lá no segundo semestre do ano passado. Então, isso sim leva a impactos na nossa margem. Mas hoje, a nossa carteira de crédito, eu diria que a gente começa o terceiro trimestre com toda ela, com a taxa que nós fizemos ajustes a partir do ano passado já alinhada. Tá? O que nós devemos ver a partir de agora? Nós temos sim uma sazonalidade importante, principalmente na inadimplência.
né? Então, vocês costumam ver que, muitas vezes, a margem do segundo semestre, se você olhar, por exemplo, 2019, ela acaba sendo melhor do que a do primeiro semestre. Então, hoje, a carteira, eu diria que a carteira está sim normalizada, mas a margem deve flutuar seguindo a tendência do que seria da sazonalidade normal. Tá? Então, ela deveria seguir sim, da mesma maneira que a inadimplência ela tem essas flutuações sazonais, ela acaba impactando também na margem. Então, em trimestres que a inadimplência é menor, ela acaba beneficiando a margem de serviços financeiros e a gente espera ver isso sim daqui para frente. Tá? Em relação à margem de varejo, o ambiente, né, comparando com 2019, ele é um ambiente mais difícil. Né? Eu diria que a margem de varejo hoje, no curto prazo, ela deve continuar parecida com o que a gente vem fazendo agora. Né? Até eu diria que com pressões no macro. Devido ao ambiente estar mais difícil, a gente vê um ambiente mais competitivo, a gente vê um ambiente mais promocional no mercado como um todo. Então, o nosso objetivo é sempre estar com preços alinhados ao mercado. E no ambiente que ainda a gente ainda vê inflação na média, né? Embora com os produtos já havendo alguma coisa mais ligados a commodities com deflação, a margem, ela, pelo menos no curto prazo, ela tem sim, teria, quem sabe, um pouco mais de dificuldade para crescer, né, dado esse ambiente macro, mas acho que no curto prazo ela deveria ficar parecido com o que a gente vem fazendo agora, por exemplo, no segundo TRI. Tá? Então a gente vai acompanhar e o nosso objetivo é ficar bem alinhado com os preços de mercado. Acho que esse é o mais importante no curto prazo, num ambiente macro difícil, onde a renda do nosso consumidor está sim pressionada. Tá? E o terceiro ponto é sobre vendas de varejo em julho. O que eu posso comentar de julho é que, comparado com 2019, da mesma maneira que o segundo trimestre foi muito parecido, né, a performance com o primeiro versus 2019, o próprio julho também, em crescimento versus julho de 2019, veio numa performance muito parecida com o que a gente fez no primeiro e no segundo TRI. Tá? Então, claro que tem alguma sazonalidade versus o ano 2021, mas o que eu posso comentar é que versus 2019, a performance de julho foi muito parecida com o que a gente viu no segundo trimestre desse ano. Obrigado, Jean. A próxima pergunta é do Alexandre Godoy, da Fábula Capital. Poderiam comentar como está a performance das lojas nas novas geografias em São Paulo e Mato Grosso do Sul, tanto a parte de varejo quanto em crédito? Vem alguma diferença na curva de maturação para a média histórica? A pergunta será respondida pelo Peter. Alexandre, obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta que várias pessoas têm. Ainda nós temos uma base muito pequena de loja. Tá? Então, acho que a gente tem que comparar o que aconteceu quando a gente tinha essa base de lojas em Santa Catarina, esse tamanho de base de loja no Paraná. Elas nunca performam como as novas que a gente abre no Paraná ou como as novas que a gente performa em Santa Catarina, porque elas estão começando, as pessoas não conhecem a nossa base, a nossa empresa ainda. Então, esse passo é igual, está nos mesmos passos do que aconteceu com Santa Catarina e com o Paraná. Tá? Mato Grosso do Sul está indo um pouco melhor. Tá? Lá acho que tive uma receptividade maior. São Paulo está um pouco mais difícil. Temos umas lojas indo muito bem e umas lojas indo menos bem. Tá? Mas nada diferente do que a gente teve quando a gente abriu as lojas nos outros estados, no início dos outros estados. Conforme a gente vai crescendo a nossa base de loja, faz sentido a gente começar a fazer propaganda na televisão. Mas quando a gente tem 10 lojas, um canal de televisão abrange muito mais cidades e custa muito caro, tá? Se a gente só tem 5, 10 lojas. Então é mais difícil o início. Depois que a gente pula um pouco mais, aí vem a normalização. Além do que, nos primeiros 6, 8 meses, provavelmente no primeiro ano, a gente tem uma pressão maior de frete, porque elas são um pouco mais longe, até a gente chegar a uma população de loja necessária para poder abrir um CD, e aí a gente consegue comparar melhor o performance das lojas. Mas está dentro do que, na média, está dentro do que a gente esperava, não diferente disso. Tá? Mas, novamente, nos próximos 8 meses, o foco ainda é Paraná e Santa Catarina. Okay? Obrigado, Peter. Então, dessa forma, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos pelas perguntas.
Passo agora a palavra ao Jean e depois ao Peter para as considerações finais. Muito obrigado. Então, só agradecer a presença de todos, colocar o time de RI à disposição para eventuais dúvidas, né? E antes de passar para o Peter, né, agradecer não só quem está vendo aqui, mas todo mundo, né, que tem contribuído, que eu acho que o Peter vai comentar um pouco, mas é um mês, a de agosto, muito importante, que é o mês que a gente vai completar 55 anos, até com uma inauguração que é muito importante para a gente. Então, agradeço a participação e até a próxima. Bom, pessoal, está aberto. Pessoal, novamente obrigado aí pela participação, pelo interesse que vocês têm na Quero Quero. Esse mês, como o Jean falou, comemoração de 55 anos, com a abertura da nossa loja número 500, no dia 15, lá no Mato Grosso do Sul. Estamos muito gratos e felizes por podermos estar entrando nessas cidades lá e levando um pouco da Quero Quero. Também não quero deixar claro também que estamos vivendo um momento difícil. Tá? Todos nós sabemos disso. Tá? Então, nós temos inflação alta, juros altos, pressionando o nosso custo de capital, pressionando o nosso cliente. Tá? Agora, por outro lado, nessa travessia desse deserto, tá? Eu não poderia estar melhor acompanhado do que eu estou acompanhado. Tem um time... não posso falar um palavrão aqui, temos um time fantástico, tá? Muito fantástico mesmo. Pessoas que vivem os valores da empresa, tá? Com esses valores a gente pode chegar muito longe. Tá? E com uma competência fantástica. Todo mundo que vem conhecer essa equipe fica impressionado com a qualidade das pessoas que nós temos. Então, durante essa travessia, estar num barco com pessoas dessa capacidade me deixa bastante feliz. Vamos continuar a focar a crescimento nos nossos 5 pilares, buscando resultados, buscando geração de caixa, continuar investindo e construindo empresas dos sonhos. Okay? Acho que é isso que eu podia compartilhar com vocês. E obrigado pelo apoio que vocês sempre nos dão. Muito obrigado. Então, dessa forma, encerramos a apresentação de resultado.